O Buda existiu? Eu recebi essa pergunta por e-mail e eu fiquei um pouco surpreso. Como é que alguém pode achar que o Buda não existiu? É uma pergunta um tanto boba, né? A figura histórica do Buda, claro, existiu. Mas talvez tenha alguma coisa interessante a falar sobre isso. Então, não há nenhuma perspectiva acadêmica séria com relação à não existência da figura histórica do Buda ou da figura histórica de Jesus Cristo, né? Há figuras das quais se fala na história e de que há certa dúvida com relação à existência dessas figuras, mas no passado ainda. Com relação ao Buda e a Jesus Cristo, há muita referência cruzada e há evidências com relação à existência dessas figuras é muito maior do que qualquer tipo de evidência com relação à dúvida, né? O que se está misturando nessa questão é se esses seres eram o que eles diziam ser, né? Então, será que Jesus Cristo existiu como o Jesus Cristo dizia que ele era filho e uno com Deus ao mesmo tempo? Alguns diziam que ele era. E será que Buda realmente era desperto, como a palavra Buda quer dizer? Será que ele realmente atingiu a iluminação? Será que ele era um Tathagata? Tathagata é aquele que vê as coisas como elas realmente são. Quanto a isso, aí se a gente estivesse no cristianismo, a gente podia dizer uma simples questão de fé. No budismo a gente pode examinar isso com mais cuidado, assim, para saber se pode ir além um pouco da fé, né? Com certeza, essa perspectiva de um ser desperto, ela não é reconhecida pelo naturalismo, pela ciência, né, como a ciência se estabelece hoje. O que quer dizer um ser desperto? Um ser desperto, na definição do Dharma, na definição do budismo, é um ser que não tem as 5 aflições mentais. Então, o ser não tem, nunca mais vai ter algo como desejo, a definição budista de desejo, ou apego, ou aversão, ou orgulho, ou raiva. Essas emoções não surgem na mente desse ser desperto porque ele reconhece as coisas como elas são e assim ele não tem por que desenvolver essas conexões com as coisas, né? Porque essas emoções na visão do budismo, elas surgem de um entendimento equivocado com relação à natureza da realidade. Na visão naturalista, nós somos corpos, os nossos corpos têm uma formação causal que é baseada em evolução, em DNA. Nós somos mamíferos, então nós temos as emoções que os mamíferos têm. Nós somos animais. Nenhuma forma de naturalismo prevê a ideia de que um ser humano possa eliminar completamente alguma emoção. As emoções são naturais. Então há uma grande discrepância aqui entre a visão budista e a visão naturalista. Sem falar numa questão assim de as pessoas às vezes considerarem que eliminar as emoções nos faria menos humanos, eliminar as emoções seria indesejável e assim por diante. Na visão budista, as emoções aflitivas, né? Então a gente até pode discutir com relação à compaixão, com relação à empatia e assim por diante, mas com relação à raiva, por exemplo, a raiva não é hábil. A raiva não produz felicidade, a raiva deve ser eliminada e ela é eliminável, ela pode ser totalmente vencida. Não é um processo rápido nem fácil e na perspectiva budista mesmo não depende só desse corpo, né? Então, como a gente tem uma perspectiva de renascimento, nós sabemos que nós não somos esse corpo. Então, essa perspectiva já explode assim, toda a noção de existência que a gente tem normalmente, porque normalmente a gente vê que a gente é isso, a gente se reconhece como isso, mas alguma coisa uma ficção que a gente inventa sobre nós mesmos, que é essa ruminação que a gente tem dentro da cabeça, né? Então, essas duas coisas é o que nós chamamos de eu. O que está na minha identidade, o que registra como correspondente ao meu DNA lá no exame forense de alguma evidência, de alguma prova, de algum crime que você tenha cometido. Também é essa nossa própria ideia de identidade, o nosso emprego, como é que nós existimos no mundo, nós somos o filho de quem,
somos o pai de quem, e assim por diante, né? E essas circunstâncias todas, elas não são, segundo o budismo, a nossa verdadeira natureza. Elas são características adventícias dessa nossa natureza. Elas não totalmente obstruem a nossa verdadeira natureza, mas tampouco elas são a nossa verdadeira natureza ou nos ajudam a ver a nossa verdadeira natureza. Então, esse Buda existe, esse Buda que é a nossa própria natureza, ele existe, e aí nós temos uma questão muito problemática assim, com relação à palavra existência, né? Porque normalmente nós falamos de existência com relação a esses elementos, essas características adventícias. Então, o que existe? Existe aquilo que eu tenho evidências de que existe. As evidências elas são baseadas em observação, em percepção e assim por diante. Dual. A gente chama dual por quê? Porque tem um observador, tem um objeto, tem um exame, tem uma prova, tem uma... A gente pode ter um ceticismo cartesiano e dizer que tudo é um demônio nos enganando, mas daí a gente descobre alguma coisa lá e constrói tudo aquilo de novo com base nessa primeira evidência que a gente descobriu, né? É assim que ele fez. E a gente está buscando essa base na qual justificar um lastro, no qual justificar essa existência. Do ponto de vista do budismo, essa palavra existência, essa palavra que, né, na filosofia fala ontologia, o que realmente há, como um objeto de conhecimento, está no limite do que se pode conversar a respeito, assim. Então, quando a gente fala dessa forma de que há uma coisa enquanto a coisa lá no fundo, assim, o budismo normalmente vai negar isso, em primeiro lugar, porque essa é a nossa tentativa usual de dizer que tem uma essência sobre as coisas, assim, né? Então o budismo vai dizer que não tem uma essência. Então a primeira coisa que a gente vai ouvir falar no budismo é dizer não existe, não existe. Então a natureza de Buda, assim, sobre um primeiro aspecto, ela não tem uma existência como os outros objetos normais. Então dá para dizer que não existe. Mas ela, na visão budista também, não é porque ela não existe que ela não exista como os outros fenômenos, ela não tem um impacto. Então, por exemplo, o fato de nós reconhecermos valor no Buda e de nós termos uma pequena desconfiança nessa possibilidade de atingir esse estado que ele atingiu, essa tendência é baseada nessa possibilidade, nessa gama de possibilidade. E de outra forma, o budismo vai nos dizer, não começa por aí então, não começa por aí, não começa procurando se justificar com base nessa existência do Buda aí. Começa, como o próprio Buda, vendo o problema inerente em cada uma das outras coisas. É desesperador, tu não vai encontrar nenhuma coisa no mundo que seja garantida, que seja que adiante para qualquer coisa, que seja satisfatória. Então, a gente entendendo as características de impermanência, insatisfatoriedade, de ausência de uma essência, naturalmente a gente chega a essa conclusão. A gente reconhece a realidade como ela é, e isso é a possibilidade da natureza de Buda. O Buda ele não ficou chateado com isso. Aí, né, nossos amigos do Theravada, às vezes eles dizem, mas o Mahayana diviniza o Buda. Bom, do ponto de vista da ciência naturalista como ela existe hoje, qualquer versão do Buda é divinizada, porque o Buda, ao contrário do que o Freud poderia dizer, ele é um ser livre de neurose. O Theravada vai dizer que o Buda é um ser livre de neurose. Então o Theravada está divinizando o Buda, segundo a teoria psicanalítica, ou segundo toda a visão da psicologia moderna. Nenhuma psicologia moderna vai admitir, talvez exista uma coisa ou outra que vai dizer que é possível um ser totalmente livre, mas o Theravada admite um ser totalmente livre. O Theravada, o Mahayana, todo mundo. Então, sob o ponto de vista de uma ciência estrita, o Buda ele é uma versão divinizada assim, das coisas, né? Porque o naturalismo
o naturalismo não tem saída. Assim, o naturalismo ele é popular, ele funciona, ele transforma a vida das pessoas, mas ele não produz sentido, ele não resolve nada, num sentido último. Algumas vezes ele é honesto em dizer que ele não resolve nada, algumas vezes algumas pessoas têm uma pequena desonestidade, assim, de achar que na ciência tem sentido, ou que na ciência resolve alguma coisa. Outras vezes não, a ciência não precisa e nem tem como, esquece. Então era isso. Então a recomendação é examina bem o que é a natureza da morte, o que é a natureza de uma ausência de sentido completa, e daí confia nesse mérito básico, porque com esse mérito básico, que é essa possibilidade, que é o estado desperto, que não é um objeto que pode ser definido como existente, também não pode ser definido como não existente, ele está além de todos os extremos, né? Então a gente fala em caminho do meio, né? Ele está além dos extremos, de existência, não existência e assim por diante. Então, do ponto de vista de alguém que não é budista, o Buda é uma figura histórica que existiu. O fato dele se dizer um Buda é algo que a ciência moderna refuta, de forma geral. Não é nem assim, a ciência moderna não se mexe nessas coisas de religião. No budismo a gente está falando de coisas como emoções, as emoções elas têm correlatos neurais ou neuronais e fisiológicos, de respiração, batidas e tal. Então um ser como um Buda, assim, não é possível num exame científico assim, atual. Né? Pode ser que a ciência livre ela pode ter abertura um dia para alguma coisa do tipo, não, ou nunca, não se sabe. Mas é engraçado porque, por um lado, a gente quer que o budismo seja aliado da ciência e fale das coisas desse jeito, assim como a ciência aceita, e, por outro lado, a gente não reconhece que a ciência tem essa dificuldade que não é nem de dizer assim, bom, isso é uma questão religiosa, isso que o Buda... Bom, isso aí é mistificar, aí eles estão mistificando e divinizando o Buda, né? Porque o Buda não está dizendo que não é naturalista o fato dele superar as emoções perturbadoras. Ele está dizendo, bom, que o corpo não é ele. Aquela manifestação, aquele sonho, né? Então, até a gente pode fazer um pouco mais técnico essa avaliação, né? Então, no budismo Mahayana tem duas formas principais que é a Chittamatra e a Madhyamaka. A Chittamatra é apenas mente e a Madhyamaka é o caminho do meio, né? E algumas vezes essas questões elas ficam mais claramente examinadas do ponto de vista da Chittamatra. Embora a Chittamatra seja refutada de forma a eliminar o apego ou o hábito do realismo, né, da percepção das coisas, do naturalismo como uma coisa que existe por si só, é necessário refletir sobre o idealismo como um antídoto. Então, a Chittamatra é idealista. Então a gente começa a considerar assim, não é o corpo que produz a mente, como a ciência tenta afirmar, né? Então, a gente tem um corpo, daqui a pouco o corpo tem estruturas lá, e daí surge a mente. Na visão budista, a gente está sonhando em algum outro lugar, e daí aqui agora a gente está sonhando esse corpo. E dentro desse sonho, tem uns cientistas que vão lá e examinam esse sonho, examinam o tecido, ele tem uma coerência interna, chegam a conclusões, e assim por diante. Então, a mente é subjacente, né? É subjacente a todas as experiências físicas possíveis. Então, as experiências físicas são um tipo de limitação da mente que se coloca sob certas regras que operam dentro do naturalismo como a gente reconhece como ciência. Então tem uma mente antes, a mente produz esse mundo, produz essas aparências, produz esse corpo, e esse corpo surge na dependência das características dessa mente, ou seja, dos hábitos dessa mente. Então a gente tem certos hábitos, a gente surge como ser humano, a gente tem outros hábitos, a gente surge como mosquito. Tem uma consciência ali, tem certas emoções, tem certos sofrimentos, e esses sofrimentos eles estão em transformação,
mas eles têm padrões e os padrões se repetem e tem uma estrutura, assim, né? Então, é o inverso, né? Então, em vez de ter a matéria e daí tem a mente, na Chittamatra a gente tem a mente e daí depois a gente tem, como um caso específico, né? Não tem só as coisas físicas e a matéria e tal, mas no nosso caso aqui tem essa experiência particular com esse tipo de coerência que a gente conhece aqui, que a gente está estudando através da ciência essa coerência. Então, isso também é produzido pela mente. Eu tenho outras coerências e outras formas que a mente também é livre, pode produzir até coisas relativamente incoerentes, não tem problema nenhum. Sonhos mais caóticos, sonhos menos acessíveis pela ciência também são possíveis. Isso é a visão última no budismo? Não, isso é a visão que a gente usa para combater a visão rasteira, que é a visão que entende objetos assim externos normais. Assim. Então a gente usa o idealismo para combater o realismo ingênuo, né? E algumas formas de teísmo e assim por diante. Aí com base nisso, aí tem a refutação disso depois, através da Madhyamaka. A Madhyamaka vai dizer, bom, não tem nem mesmo essa mente subjacente. Essa mente subjacente, ela é aquilo que eu estava falando, ela não pode ser afirmada. Ela não pode ser afirmada, ela não pode ser negada, ela não pode ser nem afirmada, nem negada, nem tanto afirmada quanto negada. Ela está além dos extremos, né? Então, se a gente tenta propor uma continuidade com base nessa mente, ou se a gente tenta usar essa mente como uma espécie de substrato também, uma ontologia transforma. Então a gente diz, não, um filósofo vai dizer, bom, tá, então tu não tem um realismo fisicalista, materialista, mas tu tem um realismo mental. Então esse realismo mental se apresenta dessa forma, então por que tu vai falar de outra coisa? Tu fala como ele se apresenta, um realismo fisicalista. Então não tem por que ficar nesse joguinho aí, né? É o que tem aí, é o que tem, é o que a ciência está vendo. Então aceita e pronto, né? Não precisa discutir. Não precisa inventar uma mente para ter um lugar lá assim diferente. Então a Madhyamaka vai dizer, realmente a mente é só um subterfúgio para mostrar que não tem solidez nessa experiência, a mente, essa visão de que a mente é um substrato por trás, é só um subterfúgio para explicar as coisas até certo ponto. E depois também, quando a gente vai falar de praticantes, aí a gente tem um desenvolvimento posterior, tanto da Madhyamaka quanto da Chittamatra. A Chittamatra ela é útil para outras coisas dentro da prática, né? Então ela continua sendo útil mesmo depois de ser refutada, que é muito curioso, assim. Ela é bastante útil, é o que se diz durante a visão relativa da prática. A visão absoluta da prática é Madhyamaka, mas a visão relativa da prática está mais de acordo com a Chittamatra do que com a Madhyamaka. Assim. A visão relativa da prática, na Madhyamaka, ela serve mais para debate. Né? Então, todas essas sutilezas filosóficas tem, né, dentro do Dharma. Assim, né? E com relação a essa pergunta, então, tem esse aspecto interessante. Né? O Buda, ele existe como figura histórica e como estado que qualquer um de nós pode atingir, da liberdade com relação a essas emoções afetivas e do revelar dessas qualidades, esses potenciais ilimitados, né, dessa mente. Com relação a isso, ele é além dos extremos, ele não sequer tem existência. Existência é uma forma de limitar essa visão. Existência é uma palavra que a gente usa para falar de coisas relativas. Nos termos absolutos não tem existência. Ontologia não é possível no budismo, assim, de certa forma. Por isso que a gente fala vacuidade. Né? Vacuidade é a negação da ontologia. Negação da metafísica. Nós somos mais sérios que esses cientistas, porque os cientistas ainda têm uma certa metafísica lá. Ou eles têm o realismo, eles têm o idealismo. O idealismo é muito raro na ciência, mas de forma geral é realista. Né? Então era isso.
Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira Wekora Jinkason Banane Wamalu Jungwene Jerezi Wantejin Jazo Ezapeka Jabadu Tenjo Chi Om Sochi Jamin Jabene Jana Sawa Kunchatu Jeo Zetari Baben Jono Todero Beroni Jogizazo Datu Tenjo Chi Chimekone Pema Samba Wasa Sona Jante Senu Pai Garju Wanshu Juki Trupiko Kusese Shin Sesinda Shin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wanchato Notu Patenor Buyen Neko Pomolura Sane Lundu Dileta Tu Tenjo Chi Peme Jason Peme Rizo Je Peme Dan Laji Kusesu Wan Pema Choji Drama Rizo Jindoni Peme Lunji Drujo Chi Pende Jungwane Jumbo Dempa Yori Nepa Dan Dempa Zimpe Jebonan Kusenja Sentenjo Chi Du Sun Sanje Guru Rinpoche Ngwandu Kunda Tewa Chimpo Japa Che Kusa Tutu Tapa Sa So Adev So Shinje Lap Tu So Shinan Sangwe Bache Jua Dan Zambalon Jiru Pachen De Loba Ma Hong Baja Guru Pema Sede Ken Loja Zon Re Loja Zan Lisa Sun Chapa Pia Dru Jusho Sunan Guada Mira Do Sungele Show